Bom, estou gravando a tela do Meet mesmo, então se alguém quiser mostrar a sua imagem, não tem problema nenhum, mas saiba que vai ficar disponível no vídeo gravado, tá? Dessa vez eu não coloquei o celular não, porque eu estou estudando uma forma que ocupe menos a banda de internet, porque estava travando muito, tá? Desconsideração da personalidade jurídica ou responsabilização dos sócios, tá? A regra da limitação da responsabilidade dos sócios, que a gente estava falando na aula passada, limitada, a principal e mais atrativa característica da limitada é justamente o fato de ela limitar a responsabilidade dos sócios. Significa que ela protege o patrimônio dos sócios e esses sócios, eles não precisam arcar com as dívidas das sociedades, a não ser se esta dívida da sociedade tiver sido gerada de uma forma que ofenda a lei, ou seja, se houver a hipótese do artigo 50 do Código Civil, que é a desconsideração da personalidade jurídica, aí sim o juiz vai decretar essa desconsideração e vai poder se atacar o patrimônio dos sócios, ok? Então, a sociedade limitada, ela é uma espécie societária, um tipo societário que protege o patrimônio dos sócios a princípio. Tá? Se tudo estiver ok na sociedade, beleza, não vai ter que pagar a dívida da sociedade, tá bom? Hipóteses que normalmente acontece a desconsideração da sociedade, da personalidade jurídica. Deliberação pelos sócios contrariamente à lei ou ao contrato social. Isso se chama desvio de finalidade, tá? No Código Civil, inclusive, o nome que recebe é desvio de finalidade. O contrato social estabelece uma finalidade para a sociedade. Se você delibera e começa a praticar atos em finalidades contrárias, obviamente, você está desviando a finalidade precípua da sociedade. Além disso, se você usa a sociedade para burlar, para infringir a lei, óbvio que você também está desviando a finalidade dela, porque não existe sociedade com finalidade contrária à lei. Ok? Débitos trabalhistas. Normalmente o juiz considera, em caso de débitos trabalhistas remanescentes no processo de endividamento na sociedade, que se ataque o patrimônio dos sócios. Isso se dá pela qualidade de dívida alimentar que tem os débitos trabalhistas. O valor que os trabalhadores recebem como salário é necessário à sua alimentação, à sua subsistência. E uma vez que é necessário para isso, entre pagar valores necessários à subsistência dos sócios e proteger o patrimônio, dos sócios, dos trabalhadores, pagar valores necessários à sobrevivência dos trabalhadores, entre isso e proteger bens pessoais dos sócios, a lei não pode privilegiar sócios em detrimento de trabalhadores, tá certo? A outra questão é a fraude contra seus credores, também se enquadra no desvio de finalidade. Se uma empresa ela usa da personalidade jurídica para praticar fraude, ela está desviando-se da finalidade precípua para a qual ela foi constituída, certo? Então, também se considera como um desvio de finalidade, ok? Beleza. Só um instantinho aqui, gente. Deixa eu só fazer algo aqui. Rapidinho, já volto. Continuando, débitos com o INSS. O INSS é a autarquia que cuida da Previdência Pública no Brasil, certo? Considerando isso, que o INSS é a autarquia que cuida da Previdência Pública no Brasil, a finalidade do INSS ela é muito maior do que a finalidade de preservar patrimônio de sócio.
Ok? Então, dever ao INSS é considerado algo meio hediondo, no sentido de que você está tirando dinheiro das pessoas que já não têm como trabalhar, porque estão aposentadas, pessoas que precisam da assistência social, etc. Tá? Então, todos os benefícios custeados pelo INSS estão em jogo quando as empresas passam a agir de forma a fraudar ou deixar de pagar o INSS. Tá? O que também você pode considerar que é um certo desvio de finalidade, porque afinal de contas a lei determina que se paga o INSS, ok? As parcelas devidas. E quando você deixa de pagar o INSS, você está usando a empresa para burlar a lei, ok? Práticas fiscais delituosas cometidas pelo sócio em fraude contra estatuto, contrato social ou simplesmente ilegais. Quando eu digo práticas fiscais, eu estou me referindo a direito tributário, sonegação de impostos, por exemplo. Tá ok? Se você considera que a sonegação fiscal está tirando dinheiro do poder público, e uma vez que tira dinheiro do poder público, tira de investimentos, tira de gastos que podem ir para a saúde pública, para a educação, para a segurança pública, você também entra naquela mesma justificativa do INSS, certo? Então, esses são os tipos de gastos em que costuma... os tipos de débitos em que costuma haver a desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Bom, oi, fala. A outra que ficou meio vaga aí para mim, essa deliberação dos sócios de contato social. Dá um exemplo social. Vamos supor que você criou uma fábrica de parafuso, tá? E aí no contrato social consta a finalidade da empresa, que é fabricar e vender parafusos e itens correspondentes, ok? E aí você começa a fabricar e vender coxinha, alimentos, ok? O que eu quero te dizer é o seguinte: não que você não possa vender coxinha, você pode até criar outra empresa e vender coxinha. O que você não pode é desvirtuar essa empresa, porque a atividade empresarial gera riscos. E quando você começa a explorar diversas áreas mercadológicas, você está acrescentando riscos, certo? Esses mercados trazem consigo riscos. E muitas vezes você está ofendendo dispositivos de lei quando você altera esta... por exemplo, alguém que quiser contratar com você vai querer saber qual é o seu objetivo. Já pensou? Você começa a vender coxinha, aí o cara que vai contratar com você a compra, sei lá, de 1.000 coxinhas, ele pega o seu contrato social e está lá que é para vender parafuso? Certo? É contra a presunção de veracidade dos atos levados a registros em órgãos públicos, que no caso da junta comercial é um órgão, é uma repartição pública. Então, se você pensar, né, a partir do momento que você começa a burlar o contrato social, deliberar contrariamente ao que está no contrato social, você começa a agir contrariamente ao que é registrado e publicado na junta comercial, certo? Ok, obrigado. Beleza. Desconsideração da personalidade jurídica é uma prática do direito civil e do direito do consumidor que atinge principalmente a área empresarial, tá? Em certos casos, o juiz vai desconsiderar essa separação patrimonial que existe entre sócio e sociedade e permitir que se ataque o patrimônio do sócio, tá certo? Todas as vezes em que se agir ofendendo o Código de Defesa do Consumidor, causando dano ao cliente, ou agir de forma a ofender o artigo 50 do Código Civil, é motivo para desconsideração da personalidade jurídica. Se fizeram um dever de casa de ler o artigo 50 do Código Civil? Bom, requisitos para desconsideração. O artigo 50 do Código Civil, que eu acabei de citar, é o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, que eu acabei de explicar como exemplo, e a outra possibilidade é a confusão patrimonial, ok?
A confusão patrimonial. Só um instante, gente. Só um instantinho que eu vou dar um pause aqui rapidinho. Vou deixar sem coisa aqui, porque tá tendo barulho aqui em casa. Eu vou pedir para parar. Perdão, pessoal. Tô de volta aqui, né? Tava tendo barulhinho aqui. Eu pedi para diminuir, porque eu não sei se estava incomodando. Então, no artigo 50, ou é o desvio de finalidade ou é confusão patrimonial. O que seria confusão patrimonial? Confusão patrimonial ocorre todas as vezes em que se confunde o patrimônio do sócio com o patrimônio da sociedade. Isso pode acontecer das mais diversas formas. Ou a sociedade começa a pagar a conta do sócio, ou o sócio começa a pagar a conta da sociedade, ou começa a aparecer depósito de 89 mil reais na conta de não sei quem quiser entender referência que entenda, ou começa a ter mensalidade de escola de menino paga com dinheiro da sociedade, ou começa a ter bens da sociedade transferidos para o sócio, bens do sócio transferidos para a sociedade. Toda vez que tem essa confusão patrimonial, você pode desconsiderar a personalidade jurídica e atacar o patrimônio do sócio em caso de dívida da sociedade, ou vice-versa, o que é chamado de consideração inversa da personalidade jurídica. Às vezes o cara está colocando coisas em nome da sociedade, que é só dele, para ocultar numa partilha que ele vai fazer com a esposa dele no casamento, certo? Então pode haver a consideração inversa, né, da sociedade, né? Então, dito isso, pode haver tanto para um lado quanto para o outro. Pode atacar o patrimônio do sócio para pagar dívidas da sociedade, quanto se houver confusão patrimonial também pode atacar o patrimônio da sociedade para pagar a dívida do sócio, se houver essa desconsideração inversa. Tá ok? O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor traz a questão da desconsideração para o Código de Defesa do Consumidor. Abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, ato e fato ilícito e violação de estatutos e contratos. Você vê que é mais ampla que o direito civil. E também há a modalidade de desconsideração trazida pela má administração da empresa, que seria nos casos de falência, insolvência, encerramento e inatividade. Obviamente que não é em todos os casos, só quando esse encerramento ou má administração da empresa for feito com intenção ou acabar causando lesão ao consumidor, ok? Então, enquanto essa má administração não estiver lesando os consumidores, tudo bem, não vai ser desconsiderado. Agora, começou, pode desconsiderar, tá? Então, por exemplo, se a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de dano ao consumidor, o juiz pode considerá-la de ofício a seu critério. Isso quando? Suponha você que comprou uma televisão na Ricardo Eletro com um ano de garantia, ok? E aí passou 6 meses, a Ricardo Eletro entrou em processo de falência. Nem é bom o exemplo da Ricardo Eletro, que normalmente essa garantia quem dá é o fabricante. Vamos considerar então, você comprou a televisão da CCE. Em 6 meses a CCE entrou em processo de falência, tá? Os sócios da CCE estão com seus patrimônios lá seguros. Agora, se você pede o ressarcimento por danos causados a você em virtude do consumo, que é o caso de você ter comprado a televisão e ela ainda está na garantia, e os sócios não estão honrando essas garantias, você vai poder pedir desconsideração da personalidade jurídica por isso. Ok? Bom, a divisão do capital da sociedade limitada é em cotas de participação. Essa divisão do capital em cotas, elas podem ser iguais ou desiguais. Pode dar 50% para um sócio, 25% para outros 2. Você pode colocar 20% para cada um dos 5 sócios. Um pode ter mais, o outro pode ter menos, não tem problema, tá? Esta divisão corresponde ao percentual que cada um tem da sociedade, ao percentual que cada um recebe se a sociedade for dissolvida, ao percentual dos lucros da sociedade que cada um recebe. Ou seja, tá? Tem tudo a ver com o tanto de dinheiro que cada um ganha, por exemplo,
em vários momentos da sociedade o percentual das suas cotas. É tudo dividido pelo percentual. Quando você integraliza o capital social, que é coisa que a gente ensinou na aula passada, tá, gente? Integralizar capital social é transferir em bens ou dinheiro o exato valor que foi estimado no contrato social, tá? Se foi 50 mil, os sócios têm que integralizar 50 mil. A partir do momento que eles integralizaram 50 mil, a responsabilidade deles é limitada, eles não têm que pagar dívida nenhuma. Então a limitação é a integralização do capital social. Integralizou, acabou, não tem que pagar mais dívida com o meu patrimônio privado, tá ok? Ou seja, a sociedade paga suas dívidas, eu pago as minhas. Tudo bem? Agora, entendam vocês. Eu integralizei, em vez de integralizar em dinheiro, eu integralizei um bem, um veículo, por exemplo, tá? Eu responsabilizo-me pelo valor correto desse veículo na época da integralização até 5 anos depois da mesma. Ou seja, se eu atribuir a esse veículo um valor acima do de mercado, a sociedade tem direito de me cobrar o restante, tá? Porque, vamos supor que eu passei por 20 mil reais num veículo que vale só 10, certo? Tem mais alguém que está com dificuldade de me ouvir? Ou é só a Valéria? Valéria, se continuar cortando para você, dá uma reiniciada no seu roteador. Pode ser isso, tá? Então, pode ser por causa da sua internet aí. Então, o que acontece? Em virtude desta estimação que eu dei ao bem, eu respondo pela diferença entre o valor que eu dei e a realidade, por 5 anos, ok? É vedada que essa contribuição com o capital social consista em prestação de serviço. Eu posso prestar serviço para a sociedade? Posso, em troca de prolabore. Eu vou receber pagamento pelo meu serviço prestado da sociedade. Agora, eu não posso, em hipótese alguma, trocar por serviço a minha cota de participação no capital social. Ok? Bom, na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a outro sócio ou até a estranho. Se ceder a estranho, ele tem que contar com a concordância de titulares que não totalizem mais de 1/4 do capital social. Ou seja, perdão, deixa eu explicar. Para se opor a uma cessão a estranhos, tá? Pelo menos 1/4 do capital social tem que discordar. Peraí, professor, capital não discorda. Claro que eu estou me referindo a titulares de pelo menos 1/4. Ou seja, para eu poder ceder minha cota a estranho, eu tenho que contar com 3/4 de concordância. 75% das cotas. Então, por exemplo, eu tenho lá 50%. 50% eu já tenho de aprovação da minha sessão. Se eu tiver pelo menos mais 25% de aprovação, tá? Eu consigo autorização para ceder minha cota para quem eu quiser. Isso por quê? Porque ninguém pode me obrigar a ficar sócio de uma sociedade para sempre e nem ninguém pode me impedir. É óbvio que os meus sócios podem ter interesse em comprar. Basta que eles se reúnam, tá? E consigam arrebanhar mais de 25% dos votos, das cotas, né? Cada voto vale o percentual das suas cotas. Então, meu voto, se eu tenho 50%, meu voto vale metade, tá? O dos outros dois vale 25% cada um. Então, um voto meu equivale a um voto dos dois. Só que eu preciso ter voto de 75% favorável para eu vender para estranho. Ok?
Se eu não conseguir essa margem, eu só posso vender para sócio, certo? Ocorre que, se eu não consigo autorização para vender para estranho e os sócios não se dispõem a comprar, judicialmente eu vou conseguir a outorga judicial para fazer essa venda. Ok? Então eu não sou obrigado a continuar sócio de uma empresa. Então, se eles não querem que eu venda a estranho, eles têm que comprar. Tudo bem? A cessão será eficaz quanto à sociedade e quanto a terceiro, tá? A partir da averbação do respectivo instrumento, que vai ser subscrito pelos 75% que concordou. Tudo bem? Outra coisa. Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui na frente. Não, então eu vou falar agora. Anotem aí. Todo mundo anotando, tá? Isso é importante. O sócio que cede as suas cotas, ele continua respondendo pelas obrigações da sociedade, caso ele tenha responsabilidade ilimitada, ou na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo depois que ele saiu da sociedade, ele continua respondendo pelo prazo máximo de 2 anos, ok? Depois de 2 anos, ele está livre. Por que esses 2 anos? Porque 2 anos é o prazo de decadência de se entrar com a ação trabalhista. Então, das ações que foram ajuizadas até 2 anos depois, tá? Ou seja, o sócio, deixa eu permitir a entrada do Nastro aqui só um instante, tá? O sócio que cede as suas cotas a outros sócios ou a estranhos, ele continua responsável pelas dívidas da sociedade até 2 anos depois, tá certo? Então, se cair na prova, quanto tempo que o sócio que cedeu suas cotas continua responsável pelo pagamento de dívidas da sociedade? Até 2 anos, após a cessão das suas cotas, tá certo? E aí, entrou com a ação antes de 2 anos, mesmo que a condenação venha depois, tá valendo, ele vai ter que cumprir, tá? É bom que se diga isso, gente, porque tem muita gente que acha que basta fazer alteração no contrato social, cedendo as suas cotas por laranja ou para outra pessoa, que ele passa a não responder mais pelas dívidas da sociedade. Isso está errado, ele responde ainda por 2 anos, tá? É bom que se diga, tá? Esses 2 anos é para resguardar interesses de credores, principalmente trabalhistas, tá? Então, no caso de desconsideração da personalidade jurídica ou de responsabilização do sócio por qualquer dívida da sociedade, o sócio cedente das cotas, aquele que saiu da sociedade, ele continua respondendo por 2 anos. Todo mundo entendeu isso aí? Ok, professor. Beleza, vamos continuar aqui então. Administração da sociedade. A administração será realizada por uma ou mais pessoas que serão designadas no contrato social ou em ato separado, porque o administrador pode ser substituído, então você não precisa se ater ao que foi dito no contrato social. A designação de administradores não sócios depende de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não tiver sido integralizado totalmente, e de 2/3 no mínimo após a integralização. Então, já integralizamos todo o capital social, tá tudo ok. 2/3 dos votos para eleger um administrador externo, tá? O capital social ainda não foi integralizado. Pode eleger um administrador externo? Pode, desde que todos os sócios concordem, unanimidade, tá? Administrador sócio, ou seja, administrador interno, não precisa de nada mais do que a maioria dos votos dos sócios. Então, por exemplo, Tício, Mévio e Múcio são sócios de uma empresa. Tá ok? Basta que 2 deles concordem, por exemplo, Múcio e Mévio
concordam que Múcio será o administrador. Já é o suficiente. Ah, professor, mas aí teve 2 terços. Tudo bem, vamos dar um exemplo aí que tenha 5 sócios. Basta que haja 3 votos. Se tiver 4 sócios, aí vai ter que ter 3, porque 2 não formam maioria. Exceto se esses 2 formarem maioria no capital social. Porque o voto, ele não vale unidade, ele vale percentual. Ok? Então, se eu tenho 10%, meu voto só vale 10%. Se eu tenho 50%, só o meu voto já vale 50%. Eu só preciso de mais 0,1% para eu conseguir. Tá certo? Todo mundo entendeu isso aí? Certinho. Nome empresarial da sociedade limitada. Ok? A sociedade limitada é um tipo de sociedade diferente porque ela pode usar ou firma, com o nome dos sócios em evidência, ou denominação, com a atividade em evidência. Então, por exemplo, eu posso... Quem deu o exemplo na aula passada foi Alto Posto Jaguaraçu Limitada. Tá? Uma aluna deu esse exemplo. Alto Posto Jaguaraçu Limitada. Isso é uma sociedade limitada? Sim. É uma sociedade limitada que usa firma? Não. Ela usa razão social? Não. Ela usa denominação. Ok? O nome empresarial dela é da modalidade denominação. Por quê? Porque enfatiza a atividade. Tem até uma expressão de fantasia que é Jaguaraçu, tá? Mas enfatiza a atividade. Com qual palavra? Alto Posto. Alto Posto, Jaguaraçu. E o nome empresarial da limitada ele vai ter firma ou denominação, tá? Você pode escolher qual dos 2 você quer. Então pode ser, por exemplo, Chaim e Baroni. Meu sócio no escritório chama Baroni, embora nosso escritório não seja uma limitada. Mas vamos supor que eu tenha aberto uma empresa com meu sócio. Chaim e Baroni Limitada. Certo? Aí, nesse caso, o que houve? Razão social ou firma. Tá? Agora, se eu coloco, sei lá, Chaim Porcas e Parafusos, venda e fabricação limitada, eu estou criando uma denominação. Tem meu nome? Tem, mas nesse caso o nome ele é uma expressão de fantasia, porque eu quis associar a empresa a meu nome. Tá? Então na denominação não é proibido ter o nome de um dos sócios, mas a ênfase não é a ele, é a atividade. Então Porcas e Parafusos, fabricação e venda limitada. Ok? Então todas as vezes em que houver ênfase à atividade, com expressão de fantasia ou não, denominação. Todas as vezes que houver ênfase ao nome dos sócios, razão social. E no fim da firma ou no fim da denominação vai ter que conter a expressão limitada ou sua abreviação LTDA. Ok? Então, como eu estava dizendo, a denominação vai ter que ter a atividade prevista no objeto social da empresa, ok? E a expressão limitada no fim. Pode ser usada a palavra de uso comum ou vulgar, tá? Expressão de fantasia incomum. Gênero, espécie, natureza, artísticos, dos vernáculos nacional. Letras ou conjuntos de letras. Pode ser, por exemplo, C e B, em vez de Chaim e Baroni. C e B é o quê? Uma expressão de fantasia. Tá ok? Denominações genéricas de atividade, como papelaria, açougue, construção, etc. A atividade fim da empresa precisa estar presente no nome da sociedade se a modalidade for denominação. Ok? Sempre que for compor o nome empresarial, não são admitidas expressões genéricas isoladas, como, por exemplo, comércio, indústria, ou representação, ou produção, ou serviço, ou consultoria. É preciso saber o quê? De quê? Comércio de quê? Comércio e importação de embreagens. Comércio e importação de parafusos. Indústria e comércio de panificação. Exemplo.
Tá? Então, você não pode criar expressões que não designem a atividade. Se eu coloco açougue, pode. Por que é açougue? É um estabelecimento comercial, é uma empresa, uma atividade em que se pega o boi, mata o boi, corta o boi e vende a carne do boi, ou do porco, ou do carneiro, etc. Então você sabe que aquilo ali faz a manufatura e a venda de carnes. Só de falar que é açougue. Agora, eu não posso falar só comércio. Comércio de quê? Se eu colocar comércio de carnes, tá beleza, tá tudo certo. Tá bom? Por exemplo, nomes corretos. Data, expressão de fantasia é data, né? Nesse caso. Comércio de alimentos limitada. Você está vendo que a empresa Data Comércio de Alimentos Limitada é uma sociedade limitada que mexe com comércio de alimentos. Ok? Data Comércio de Alimentos. Soluções Indústria de Eletrônicos Limitada. Olha só. Soluções é a expressão de fantasia. Indústria de Eletrônicos é a designação da atividade. E limitada é a especificação do tipo societário. Beleza? Na firma ela deverá ser formada pelo nome do titular ou dos sócios de forma completa ou abreviada. O sócio pode vir só com o patronímico, o nome de família? Sim, pode. Tá? Não precisa ser o nome completo, mas pode ser completo? Também pode. Ok? Bem como as expressões e companhia, irmãos, filhos e etc. para designar que há outros sócios que não apareceram no nome. Por exemplo, João da Silva e Irmãos Limitada, tá? João da Silva e José Campos Limitada. Você indicou nessa segunda que tem dois sócios, João da Silva e José Campos, só, tá? Na primeira, você falou que era o João da Silva e os irmãos dele, limitada. Você fica sabendo quem são os irmãos? Pela cópia do contrato social que é disponibilizada na junta comercial para quem quiser. Tá ok? Você pode falar filhos e companhia se os sócios não forem parentes. Por exemplo, João Bosco da Silva e companhia limitada. Esse e companhia significa que tem outros sócios, tá? Limitada significa que é uma sociedade limitada. Olha só, os sócios que são omitidos normalmente são sócios minoritários, sócios de menor importância. Normalmente em destaque fica o sócio majoritário ou o fundador da empresa, aquele que tem uma importância moral para a empresa, ok? Sempre no final terá que ter a palavra limitada ou sua abreviação LTDA. Ok? Exemplos demonstrativos de firma ou razão social. Pelos sobrenomes dos sócios: Barreto, Pereira e Tavares Limitada, ou Pereira e Barreto Limitada. Pelo sobrenome de um ou de alguns dos sócios: Pereira e Companhia Limitada, ou Pereira, Barreto e Companhia Limitada. Pelo nome completo ou abreviado de um dos sócios: Roberto da Silva Pereira e Companhia Limitada, ou R da S Pereira e Companhia Limitada. São exemplos de denominação. Tudo bem? Dúvidas sobre limitada? Tranquilo. Beleza. Então, base da limitada. Vocês precisam saber para não errar na hora da prova. Olha só. Presta atenção no tio aqui agora que o tio vai dar dica. Ok? Base de limitada. Ok? Responsabilidade dos sócios é limitada à integralização do capital social. Uma vez integralizado o capital social, ok? Uma vez integralizado o capital social,
não mais responde o sócio pelas dívidas sociais, exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Vamos falar agora sobre Eireli. Acrescentem aí no caderninho de vocês Eireli, e o professor também vai falar um pouquinho, uma coisinha de nada, sobre a sociedade limitada unipessoal, que passou a ser possível após a Lei 13.874 de 2019. É uma lei que foi chamada, apelidada de Lei da Liberdade Econômica, que foi idealizada pelo Paulo Guedes e aprovada no governo Bolsonaro. É uma lei que não é de todo ruim, tá? Não é de todo ruim. Não dá para você criticar fechadamente essa lei, não. Pelo contrário, ela é mais boa do que ruim, ok? Só que tem pontos falhos. Não vamos falar deles hoje, tá? Hoje nós vamos falar de Eireli. É um tipo de empresa em que, apesar de ser individual, ela tem responsabilidade limitada. Por que surgiu necessidade de criar uma Eireli? Por que criou-se essa necessidade de existir a Eireli? Antes não tinha essa necessidade? Tinha. O que acontecia antes? Por que acontecia antes essa necessidade? Por que as pessoas viram a necessidade de criar essa Eireli? Vamos pensar. Antes de 2019, ou seja, antes da Lei 13.874, a sociedade limitada podia ter no mínimo 2 sócios. Ela não podia ter apenas um titular, ok? Só podia ter 2 sócios, no mínimo. Se ela porventura ficasse com um sócio temporariamente, vamos supor que morreu sem herdeiros um dos sócios e deixou as cotas para o outro sócio, que era o melhor amigo dele, tá ok? E concentrou 100% das cotas em um único sócio. Ele tinha 6 meses para constituir um novo sócio, sob pena de dissolução da limitada. Olha só que tristeza, velho. Você tem uma limitada, tá com seu patrimônio protegido, tá tudo bem, tá? Seu sócio inventa de morrer e não tem herdeiro para assumir o lugar dele. As cotas acabam vindo para você. É bom? É bom. Até aí é bom. Mas em 6 meses você tinha que aparecer com outro sócio, nem que fosse do nada, porque senão sua sociedade poderia ser desconstituída. E aí você passava a ter responsabilidade ilimitada pelas dívidas da sociedade. Ou seja, você não podia exercer atividade empresarial sozinho, sendo o único titular da empresa, com responsabilidade limitada. Você podia agir como empresário individual? Podia. Você podia ser um cara que exercia atividade empresarial sozinho? Sim. Mas você teria responsabilidade ilimitada. Teria que pagar as dívidas da sociedade se ela não pagasse. Só que ninguém quer exercer atividade empresarial para correr risco de ter que perder carro, perder moto, perder as coisas que já tinha antes para pagar a dívida da sociedade. Aí, em 2011... criou-se, através de uma lei, que eu vou mostrar o número dela, que eu não sei de cor daqui a pouco, criou-se o artigo 980-A do Código Civil, que previa a possibilidade de criar uma Eireli, que é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Viva Eireli! Tanto precisávamos de um Eireli, né, de a possibilidade de criar um Eireli. Surgiu com esta lei, que acrescentou o artigo 980-A do Código Civil. Anotem aí, ler artigo 980-A do CC, depois, para estudar para a prova, tá? Aproveitem e anotem aí, ler artigo 1052 do CC, do Código Civil, também para estudar para a prova. Por quê? Porque era no artigo 1052 que falava que a limitada só podia existir com 2 ou mais sócios. Tá certo? Até que
a Lei 13.874, que alterou esse artigo 1052 do Código Civil, foi de 2019 essa lei, tá? O Código Civil é de 2002, ele foi alterado parcialmente, mais de uma vez, tá? Essa lei 13.874 alterou o Código Civil no seu artigo 1052 e passou a admitir a limitada com apenas um integrante, um componente, ou seja, limitada unipessoal. E aí nessa aula de hoje nós vamos ver quem é melhor, EIRELI 980A do Código Civil ou limitada unipessoal 1052 do Código Civil, tá? Lê lá o 1052 e o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo também, tá? O inciso 1 e 2, não me lembro aí se é parágrafo ou inciso. Vamos lá. Empresa individual de responsabilidade limitada e, pegando carona, sociedade limitada unipessoal, que é outro tipo, porém existente a partir de 2019. A criação da EIRELI, ela corrigiu uma falha no direito brasileiro. Porque antes, quando você só podia ter uma limitada de 2 pessoas, o que você fazia para exercer atividade empresarial sozinho, tendo uma limitada? Você botava 99% nas mãos de um sócio e 1% nas mãos de outro sócio, que era um laranja, estava ali só para fazer número, só para ter 2 sócios. Era a mãe, o irmão, a esposa, o papagaio. O papagaio não pode, mas era tipo isso, certo? E aí, o que acontecia? Normalmente, esse cara tinha a falsa sensação de que ele estava exercendo atividade empresarial sozinho. Até que ele fazia uma cagada e era desconsiderada a personalidade jurídica dos sócios e atacavam não só ele, como também o seu parente, que tinha só 1%. Aí era drama familiar. Ah, eu tô lascado, eu tô perdendo meu carro por causa de fulaninho que botou meu nome na empresa. Certo? Isso era urgente, acabar com essa necessidade de você ter essas limitadas fakes, que era 99.1, as sociedades chamadas de sociedade 99.1, né, que botavam 99% nas mãos de um e 1% na mão do outro só para fazer número, ok? Então era uma necessidade. Criou a possibilidade do empresário individual exercer atividade empresarial sozinho com responsabilidade limitada, ou seja, não tendo que pagar pelas dívidas da sociedade, exceto se fosse desconsiderada a personalidade jurídica, ok? Acaba ou quase acaba com as sociedades, faz de conta. Por que quase acaba? O que acabou de verdade com a necessidade da sociedade faz de conta foi essa mudança na lei agora de 2019, a lei 13.874. A lei da EIRELI não acabou totalmente. Eu vou falar por quê. Tá? A lei da EIRELI foi criada pela lei 12.441, né, de 2011. Ela criou o artigo 980A do Código Civil, tá? Ela criou a empresa individual de responsabilidade limitada e ela estabeleceu que será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. Até aí tudo bem. Ninguém nunca esperou que fosse outra coisa. A gente quer individual mesmo. Devidamente integralizado. Então começa por aí. Para você criar um EIRELI, você tem que integralizar o capital social, paf, na hora. Você não pode ficar devendo para a sociedade, não. Tem que ser na hora. Que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Caramba! Isso é 100 mil reais em dinheiro de hoje. 100 mil é 1.045 reais, é 104 mil reais e 500. 100 vezes o salário mínimo. Quem é que tem 104 mil reais e 500 para colocar numa empresa que ainda vai começar? Certo? Então já começa fazendo cagada no caput do artigo. Perdão pela expressão, gente, mas a crítica que eu tenho a essa disciplina da EIRELI no Brasil é muito grande. Ou seja, você até pode, filhinho, exercer atividade empresarial sozinho, mas você tem que ser rico. Porque se você tem 100 mil reais sobrando para botar numa empresa, você não é pobre, você é rico. Certo? Simples assim. Simples assim.
Então você só vai ter seu patrimônio pessoal protegido se você for rico, tá? Beleza? Então começa por aí, tá? E tem que colocar à vista. Beleza. O nome empresarial será formado pela inclusão da expressão ERELI após a firma ou denominação, daí tudo bem, seguiu a mesma disciplina da limitada, só mudou o final limitada para ERELI, aí tá tudo jóia, tá? Sem problema, tá? Ou pode ser firma ou denominação. 2. Parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir um ERELI somente poderá figurar em uma ERELI. Não vai poder ter outra. Então, já é outra limitação absurda. Peraí, eu quero ter um ERELI, eu sou empresário, eu quero ser empresário sozinho, eu quero ter responsabilidade limitada. Sim, você só pode ter uma, tá? Não, peraí, velho, eu tenho aqui 300 mil reais, eu vou botar 100 mil em uma, 100 mil a outra, 100 mil na outra. Eu não posso criar 3? Não, não pode. Não pode. Você só pode criar um. Aí, o que fazia? A pessoa que não tinha 100 mil reais, ou a pessoa que queria ter mais de uma empresa, ser sócio de mais de uma empresa, acabava criando sociedade 99 em 1, em vez de criar ERELI. Oi, fala. Eu tenho uma limitada, uma empresa limitada, aí eu quero abrir uma ERELI também. Pode. Isso eu posso. Pode. Eu posso abrir mais de uma ERELI. Exatamente. Eu estava lendo sobre essa empresa ERELI esse final de semana, cara. Achei muito interessante isso. A ERELI, beleza, é isso mesmo. É interessante, mas hoje em dia é melhor criar uma sociedade limitada unipessoal do que o ERELI, tá? Esquece a ERELI, tornou... isso que eu tô querendo ver, esse lado aí que você falou que tem as partes ruins aí. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? A ERELI também pode resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independente das razões que motivaram tal concentração. Por exemplo, você tinha 50% de uma sociedade por causa de uma mudança qualquer que seja essa mudança. Você comprou as cotas do seu sócio, ficou com 100%, tá? Antes, se fosse uma limitada, o que você tinha que fazer? Arrumar outro sócio em 6 meses. Agora não. Se você preenche os requisitos da ERELI, você pode transformar ela em ERELI, tá? Isso a partir de 2011. A partir de 2019, você pode transformar ela em sociedade limitada unipessoal, tá? Então você vai virar sociedade limitada unipessoal ou você vai virar ERELI, se você quiser ter responsabilidade limitada e atuar sozinho, ok? O quarto foi vetado, o que é vetado não está no mundo, a gente nem comenta, tá bom? O parágrafo 5º, poderá ser atribuída à ERELI constituída para prestação de serviço de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais do autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculada à atividade profissional. Por exemplo, você criou uma ERELI para prestar serviço, tá? Você criou um livro que é utilizado nessa prestação de serviço, ou criou um jingle, uma música, ou o que você quiser. Você pode passar os direitos relativos a esses bens de atividade intelectual, você pode passar para a empresa sem problema nenhum. Tá certo? Então, isso é o que diz o parágrafo 5º. Sexto, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couberem as regras previstas para as sociedades limitadas. A Lei 13.874, tá? Eu estou abrindo aqui o artigo 980-A, porque a Lei 13.884 acrescentou um parágrafo 7º. Eu esqueci de incluir no slide, por isso que eu vou abrir a lei aqui para ler para vocês o parágrafo 7º, tá? Aqui. Somente, deixa eu botar ele aqui no chat, e aí vocês vão ter... Não precisa pôr no chat não, é só jogar pro lado de cá, ó. Aí, azulzinho aí, tá vendo? Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa
individual de responsabilidade limitada, ERELI, hipótese que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Velho, lembra que eu falei que a Lei 13874 ela não era imune de críticas? O governo do nosso presidente, ele tem um poder inenarrável, e essa Lei da Liberdade Econômica é um exemplo principal disso, de colocar coisa inútil na lei. Não precisava disso, gente. Se ERELI, se é responsabilidade limitada, é óbvio que somente o patrimônio da ERELI responde pelas suas dívidas. É óbvio que ele não se confunde contra o sócio. E é óbvio que é ressalvado o caso de fraude, já está lá no artigo 50. Ok? Ou seja, o sexto já falava, aplica-se ERELI no que couber as disposições da limitada. Ele não ficou satisfeito, tinha que especificar ainda mais. Mas tudo bem, esse artigo nem precisava constar na lei, nem precisa constar no slide, porque não mudou, na verdade não mudou nada. Ele só explicou mais um pouquinho o que já estava explicado. Tá bom? Só para você. Tinha ficado subentendido no texto, né? Não, já tinha ficado claro, nem é subentendido, é claro. Ora, bolas, se segue a mesma disciplina da limitada, é óbvio que o patrimônio da empresa é que responde pelas dívidas da empresa, tá? Mas tudo bem, vamos nos acalmar. Minha psicóloga fica falando comigo, respira, amigo, respira. Respira, Léo, não fica bravo. Voltei, tá? Vamos lá, continuando. Pontos positivos e negativos, tem setinha para cima e setinha para baixo. Características, vantagens e desvantagens da ERELI. Aí agora eu já vou comparar com a sociedade limitada unipessoal, tá bom? Positivo, um titular. A limitada também é um titular, tá? Limitada unipessoal, nesse ponto, empata com a ERELI sem problema nenhum, tá? Característica positiva da ERELI, um titular. Limitada, um titular. Negativa, capital social 100 vezes maior que o maior salário mínimo vigente no país. Poxa, velho. Tornou a ERELI exclusividade de gente rico. Simples assim. E aí veio a Lei 1052 e colocou a sociedade limitada como possível de ser unipessoal e acabou com essa bobagem. Para ter uma limitada unipessoal, você não precisa ter um capital social de 100 vezes o salário mínimo. Para ter o ERELI, precisa. Olha só que imbecilidade. Você criar a possibilidade do cara ser empresário sozinho, mas obrigar ele a ter 100 mil reais à vista para investir. Tá bom? Então, um ponto a favor da 1-0, tá? Para limitada unipessoal. Ponto positivo. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa, mas isso também a limitada unipessoal também tem, então não é ponto para nenhuma das duas. Tá bom? Tá 1-0 ainda para limitada unipessoal. Desvantagem. A pessoa natural que constitui uma empresa, uma ERELI, somente poderá figurar em uma. Tá, primeiro. Aí eu vai valer 2 pontos essa, tá? Porque olha só. O titular tem que ser pessoa física, pessoa natural. Não pode ser uma pessoa jurídica titular de uma ERELI, tá bom? Na limitada unipessoal, uma pessoa jurídica pode ser titular de outra pessoa jurídica? Sim, então é um ponto para limitar. 2-0, tá? Na ERELI, a pessoa natural que tiver uma ERELI não pode ter outra, só pode ter uma. Na limitada unipessoal ele pode ter quantas ele quiser. Tá? Então já dá 3-0 para limitada unipessoal. Ok? Vamos lá. Cadê outra? A ERELI também poderá resultar da concentração de cotas. Isso é um ponto positivo. Tá? Eu tinha 50, mas eu acabei ficando com 100 e eu posso transformar em ERELI que não tem problema. Agora isso anulou. Porque se eu tenho uma limitada, eu tenho 80%, o outro sócio tem 20%, eu compro as 20%, eu posso continuar limitada, eu não preciso transformar mais em ERELI. Ou seja, outra vantagem, deu 4-0 para mim, para sociedade limitada unipessoal. Ok? Ou seja, foi goleada fora o baile. Quem é que vai querer
ter um EIRELI depois de 2019 que a lei mudou. Só quem já tinha EIRELI. Só quem já tinha EIRELI. E quem não conhecer os requisitos. Tá certo? Então vocês, contadores, a partir de 2019, vocês podem sugerir aos seus clientes que, em vez de formar um EIRELI, formem uma limitada unipessoal que não tenha os requisitos dificílimos de cumprir da primeira, e é muito mais fácil, tá? Se você ainda assim quiser criar um EIRELI, ao nome empresarial será incluída a expressão EIRELI, tá? Após a firma ou denominação, isso não tem nada demais, é a mesma disciplina da limitada, só que em vez de limitada no fim você coloca EIRELI. Tá ok? Como é que chama a outra aí que você falou, a limitada, o Shine? Sociedade limitada unipessoal, de uma pessoa só. Aí vai lá no artigo 1052 que vai estar lá, tá? Mas vai numa fonte atual, tá? Se você tiver um Código Civil anterior a 2019, você não vai ter, não. Tem que ir na internet. Vai no site do Planalto que tá lá. Eu já ia falar, acho que no site do Planalto eu consigo acessar. Tá. Requisitos e impedimentos subjetivos para constituir um EIRELI. Maior de 18, brasileiro ou estrangeiro que se achar na livre administração de sua pessoa e bens. Isso também vai ter para limitada. É impedimento para ser empresário. Tá bom? Se você for menor de 18, você vai ter que ser representado. Ok? Você pode ser menor? Pode. Desde que você seja emancipado. Impedimentos. Não pode ser titular a pessoa jurídica, o que poderia na limitada unipessoal, bem como a pessoa natural impedida por norma constitucional ou lei especial. Seriam aquelas pessoas impedidas de ser empresário, tá? Elas não poderiam ser titulares de EIRELI, tá bom? Então, todo aquele... Lembra lá que eu falei lá no início do semestre, naqueles primeiros capítulos, segundo capítulo, salvo engano, aquelas pessoas que não podem ser empresários, eles não podem ter EIRELI, tá bom? Bom, segregação patrimonial entre EIRELI e seu titular é a mesma que ocorre com a responsabilidade limitada, protege o patrimônio do seu titular, existe a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, fraude contra credores, abuso da personalidade jurídica, que é desvio da finalidade ou confusão patrimonial, né? Ou seja, tá? Mesmo com a inserção do parágrafo 7º no artigo 980-A, a disciplina da desconsideração da personalidade jurídica continua a mesma, tá? Artigo 50 do Código Civil. E a separação patrimonial continua a mesma também, que antes era o que se aplicava para limitada, agora passou a ser o que está escrito no parágrafo 7º, mas que não inovou em nada, que é a mesma coisa. Tá certo? Conclusão, EIRELI, em 2011, ela desburocratizou? Sim. Tá? Protegiu o patrimônio do empresário? Sim. Tinha necessidade de jeitinhos brasileiros para driblar a legislação? Sim, se você tivesse a bagatela de 100 salários mínimos para constituir um EIRELI. Tá? É alto demais esse capital social. Tá? Exclui os empresários que não possuem esse valor. Ok? Também é uma limitação você não poder constituir mais de um EIRELI. Ok? Limitações essas que não existem se você tiver uma limitada unipessoal, que eu vou abrir aqui agora o artigo 1052 do Código Civil para vocês verem, tá? Artigo 1052 do CC. Vamos abrir e jogar lá na outra tela para vocês verem, tá? Deixa eu abrir aqui o código, que é melhor. Aí eu vou lá no artigo 1052, que é melhor que eu mostro já na versão do Planalto, que com certeza está atualizada. Só um instantinho que eu vou colocar aqui na tela. 1052. Joguei para lá. Estão enxergando aqui?
Deixa eu botar um zoomzinho aqui para ficar melhor. Sim. Melhorou, né? Vamos lá. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Isso é exclusivo da limitada, porque na EREG você tem que integralizar o capital à vista. Então, não existe possibilidade de você ficar devendo o capital social. Certo? Tá. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, que foi incluída pela Lei 13.874 de 2019. Tá? Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber disposições sobre contrato social. É óbvio, né? Você vai fazer... Não existe contrato de uma pessoa só. Então, em vez de fazer um contrato social, você vai fazer um documento de constituição de sócio único. Ok? E aí vai valer como contrato social. Como valeria o contrato social. Ok? Só para vocês entenderem, pessoal, isso aqui entrou no lugar do que havia antes, que era a limitação de querer só poderia ser constituída por no mínimo 2 pessoas. E se ela ficasse com uma pessoa, em 6 meses no máximo ela teria que colocar outro sócio. Tá bem? Entenderam então? Por que agora você pode ter EREG unipessoal? Foi essa lei aqui, ó, a Lei 13.874 de 2019. Se a gente clicar aqui, a gente vê essa lei na íntegra. Deixa eu clicar aqui no lugar aqui. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? É a Lei 13.874, que foi chamada de Lei da Liberdade Econômica. Tá bom? Olha a exposição de motivos dela. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Garantias de Livre Mercado, e altera o Código Civil e outras leis. Aí ela toda, ela é enorme, tá vendo? Ó? Olha o tantão de artigo que ela tem. Certo? Tá vendo? E ela vai alterando outras leis. Certo? Então, altera a CLT também, mas as alterações nas outras leis são menores em relação à alteração no Código Civil. A maior alteração foi no Código Civil. Tá bom? Se quiserem ler com calma essa lei depois, mas reservem tempo, porque vai levar tempo para terminar de ler. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje rendeu, né? Foi bom. Terminamos limitada e vimos EREG e sociedade limitada unipessoal. Que rende, pessoal. Beleza, gente. Alguma dúvida? Boa mesmo. Alguma dúvida para ser sanada? Até então não, professor. As Eu não- dúvidas vão ser a mais na hora da prova. Eu não vou começar com sociedade anônima ainda, tá? Porque, salvo engano, aí agora eu tenho que conferir com calma, tá? Mas, salvo engano, não tem questão específica de sociedade anônima na prova. Eu vou até olhar, mas eu acho que não tem. Deixa eu conferir de uma vez, tá? Vou parar a gravação.